Seja bem-vindo ao 13º vídeo da série Produção de A a Z. A ideia aqui é falar sobre vários aspectos dentro da produção musical, para quem sabe dar um clique na... Eu estou aqui no YouTube desde 2008, no finalzinho de 2008, são 15 anos, tá? Então pretendo continuar aqui um bom tempo, né? Divirtam-se bastante. Poder produzir sua música e colocar nas plataformas por um gosto pessoal, seja poder produzir o grande orçamento de produção, uma parte muito importante que às vezes as pessoas não... E quando eles chegaram no estúdio, eles falaram, a gente veio para fazer um disco, a gente tem 12 horas para fazer. Eu falei, então, para fazer um disco em 12 horas, você quer fazer quantas músicas? 12 músicas. Eu falei, então, você vai ter 1 hora por música. É pouquíssimo tempo. O que a gente pode fazer, você tem que fazer antes de você pensar em entrar no estúdio ou antes de você pensar em começar a gravar na sua casa. Tá? Antigamente tinha essa coisa, o que eu estou falando aí é começo dos anos 90, tá? Então era sobrando aí que de repente você está dizendo, pô, isso aqui eu não uso, etc. Nesse guia eu passo a passo o que você precisa para montar o seu home studio. Tá? É 1 hora de vídeo mais ou menos, são 10 vídeos separados do guia. Vale muito a pena, tá? Vale muito a pena mesmo que você já tenha o seu home studio. Vamos falar disso que eu aprendi ali no final dos anos 80, começo dos 90. E eles tinham um anuário, tá? Depois que lançavam todas as revistas, no final do ano eles lançavam um livro. Tá? Esse anuário tinha entrevista com um monte de gente. Michael Wagener, Wagener se escreve Wagner com um E após o G, tá? O Michael Wagener foi o primeiro guitarrista do Accept, depois ele virou produtor da banda, não chegou a gravar com a banda, ele produziu mesmo, ele tem muita coisa legal. E ele falava de um conceito ali de hora por minuto, tá? Quando falando de orçamento de produção. E é uma coisa que eu falava assim, quantas horas você tem para cada minuto, uma forma de ligar os instrumentos na mesa, em 1 hora você coloca tudo lá e timbre, e mais 1 hora você grava isso daí direto para o computador em estéreo. Tá, e você vai ter o seu material. Ah, Paulo, mas aí fica tão bom quanto a fazer aí a sua demo com essas 4 músicas, tá? Então meia hora por música é a forma que você consegue. Se você tiver e esse setup vale para as 3 músicas, tá? Então você pode ser mais meticuloso, você pode gravar a base, você pode gravar a voz posteriormente, você pode gravar um solo, tudo isso meio a toque de caixa, tá? Meio rapidinho. Tá? Em 12 horas você teria aí suas 3 músicas produzidas com uma qualidade boa, tá? Não é uma qualidade ótima, mas uma coisa competitiva. Novamente, pensando no que você tem em mãos para fazer, tá? Dinheiro. Se você, normalmente eu penso assim, bem mais largo, tá? Hoje em definir estrutura da música, tudo mais. A gente fala sobre a letra, a gente trabalha a letra posteriormente, mandando e-mail um para o outro, uma mensagem para uma mixagem, masterização, é coberta dentro dessas 30 horas, arranjos de acertar a letra, etc., e 25 horas de trabalho mesmo, pondo a mão na massa, tá? Então você tem um resultado muito melhor, mas o custo é bem mais alto. O que eu diria para você, sempre converse, se é uma outra pessoa que vai gravar com você, e essa pessoa já tem alguma experiência, converse com a sua e vê que esses 2.000 não vão dar. Entendeu? 2.000 do trabalho dela, da qualidade do trabalho, de quanto tempo ela demora para fazer e tudo mais. Então, às vezes, é melhor você esperar mais um tempo e você capitalizar, entendeu? Você juntar, cara. Não tem como. Então, você tem que entender que seu trabalho vai ficar aquém porque você está investindo pouco. Mas, às vezes, é o que você tem para fazer, é o que você pode fazer e você não vai ficar parado, cara. Você vai fazer o seu trabalho acontecer, tá? Falar num outro assunto aqui que é o Clube do Onhaia. O Clube do Onhaia é uma forma de você apoiar esse meu canal aqui do YouTube, dando uma quantia mensal, uma pequena quantia mensal, para eu manter isso aqui funcionando. Pode não parecer, mas dá um trabalho isso aqui. Em troca eu te dou vários presentes, vamos dizer assim. São cursos como Comprimindo, o Equalizando. Comprimindo e Equalizando são cursos onde eu explico em detalhes como funciona um compressor, explico tipos de compressores diferentes, tipos de setups diferentes. Você acompanha uma música inteira onde eu faço a compressão de todos os canais. É muito interessante mesmo. E o Equalizando a mesma coisa para equalizador. Tá? Para você definitivamente não se preocupar mais se abrir com qualquer equalizador e sair trabalhando com ele, porque você vai entender o funcionamento dele. Tá? Então tem o comprimindo, tem o equalizando, tem o mixando e mais um monte de cursos e querer investir o valor de 2 horas e ter o resultado de 30 horas, de 40 horas, de 100 horas. Tá? Não existe isso, não tem lanche de graça, tá? Não adianta isso. Então você tem que ser realista primeiro de tudo. E você pode fazer adaptações. O que eu quero dizer? Vamos dizer que você tem uma banda ou você tem um artista e você vai fazer a parte da bateria, por exemplo, e você percebe que o orçamento é muito curtinho. Então vocês resolvem programar essa bateria. Tá? Usar um software virtual, seja um Easy Drummer ou mesmo um gratuito como o MT Power Drum Kit. Eu tenho amigos que fizeram já discos, tá, completos com o MT Power Drum Kit, que é gratuito. Tá? Então você programar a bateria acaba saindo mais barato. Se você tiver destreza para fazer, ou você tiver alguém que tenha destreza para fazer essa bateria, mesmo porque já vem muita coisa
pré-programada, tá? Que você simplesmente clica e arrasta para dentro do seu projeto, tá? Então é muito fácil de fazer. Você vai investir bem menos, tá? Você vai ter uma condição de fazer um trabalho com uma boa qualidade sonora num custo bem mais em conta. Ah, Paulo, mas eu não gosto de bateria eletrônica, eu quero, que o pessoal chama de eletrônica já, né? Eu quero fazer com bateria acústica. Perfeito, não tem problema nenhum. Em vez de você, se você quer qualidade, tá? Em vez de você pensar assim, pô, tem uma interface de 2 canais, então vou colocar um microfone no boom e um microfone na caixa, por exemplo, e o resto vem pelo vazamento, cara, não fica bom, tá? Fica esquisito. Fica bem precário. Vai para um estúdio, entendeu? E faz um investimentozinho para você gravar essa bateria no estúdio. Tá? Você pega um estúdio da sua cidade aí que de repente tenha pelo menos 8 canais de entrada para você poder colocar alguns microfones, bumbo, caixa, tom, surdo, dois dos pratos, pelo menos, sabe, para você poder ter uma flexibilidade na hora de mixar, tá? Procura um estúdio que tenha um custo em conta e que tenha um resultado bom, tá? Sem conta, não é difícil de encontrar. E você grava a bateria nesse estúdio. E o restante você grava em casa, com essa interface de 2 canais. Porque para gravar um contrabaixo, você pode simplesmente plugar o contrabaixo ali na sua interface, entendeu? E usar um simulador de amplificador, se você quiser. Ou você pode ligar no seu amplificador, microfonar, entendeu? Se tem 2 entradas, você pode até usar um DI, um Direct Box, tá? Você sai desse Direct Box, vai para o ampli e vai para a interface. Então você vai ter um som limpo do baixo e um som do microfone do amplificador. Tá? Na hora de gravar uma guitarra, a mesma coisa, quer microfone no amplificador, você pode colocar o microfone ali. Se você quiser usar um simulador, você pode. Mas você consegue adequar esse orçamento, tá? Para você poder fazer tudo como você quer, entre aspas. Tá? Você não conseguiria, por exemplo, com uma interface de 2 canais, gravar a banda com todo mundo tocando ao vivo. Não tem como. Tá? Mas você pode gravar com boa qualidade as coisas em separado. Tá, e fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, eu quero gravar a voz e aqui eu tenho uma sala que não tem tratamento e o cachorro do vizinho fica latindo e etc. Isso aqui atrapalha muito para mim. Faz a voz num estúdio. Você pega um estúdio menor do que esse da bateria, por exemplo, um estúdio que tenha um bom microfone e uma salinha com um certo tratamento acústico ali, um bom fone de ouvido, e você faz o seu trabalho, você faz a sua voz ali. Tá? Então você faz um investimento, sim, você vai ter que gravar fora da sua casa, mas às vezes é um investimento pequeno que vai fazer muita diferença no resultado final. Entendeu? Em vez de você pensar assim, não, vou ter que comprar uma interface aqui de 8, 16 canais, um monte de microfones, vou gravar minha bateria aqui na minha casa, tal, e você vai investir um dinheiro grande para fazer isso daí, e não vai ter tanto resultado, vai para um estúdio de repente e faz essa bateria. Tá? Seja sempre muito cuidadoso com esses orçamentos. Tá? O orçamento faz muita diferença. Você conseguir realmente finalizar os seus trabalhos faz toda a diferença. Não tem nada mais frustrante do que você começar um trabalho e parar no meio. Tá? Isso aí brocha geral e é muito difícil para você retomar. Tá? Então faça um orçamento realista antes de começar para você realmente poder fazer o seu trabalho completinho. E deixa eu falar de um outro assunto aqui. A mega promoção da virada dos meus cursos ainda está rolando, tá? Não são só os meus cursos, tá? São os meus cursos, são consultorias, são mixagens, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição ou também na minha bio para você ter mais informações sobre essa mega promoção, ou você entra em contato pelo WhatsApp, que o Bleno, meu assistente, passa todo o esquema para você. Mas vai até o dia 10, tá? Aproveita que os cursos estão com o mesmo valor da Black Friday e tem desconto nesses serviços de consultoria, de mixagem, etc. A gente se vê semana que vem. Valeu. Bom 2024 para vocês.